Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Tu que vives em tribulação, lembre que eu sempre sou por ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Quem entrará no eterno lar de luz? Quem hoje está a contemplar a cruz? Neste mundo incréu, envolto em denso véu, quem achará o Salvador Jesus? Tu dizes ter graça e poder do além, dizes fazer do teu viver o bem, mas teu coração não sente a salvação, não entrará na muito feliz mansão. Quem ouvirá dos anjos a canção? Quem saudará a santa multidão? Quando além do mar a praia enfim chegar, quem transporá as portas de Sião? Lá entrarei e estarei aos pés do Salvador com os demais fiéis, que também terão no céu habitação, a quem verei nesta feliz mansão. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Reunidos com os filhos de Deus. Pode baixar mais. Amém. Graças a Deus. Então, nesta noite, irmãos, eu quero ter um estudo com vocês. E o estudo traz uma pergunta: a lei e os profetas duraram até João? Foi só até João?
Isso é importante. A Bíblia, às vezes, por causa de uma falta de informação, as pessoas trazem uma doutrina errada por estar mal informado. Amém? Quem faz estudos da Bíblia, quem ensina a Bíblia, precisa estar bem informado da Bíblia. E é importante também a questão da linguagem, da tradução, que às vezes se traduz algo que não quer dizer bem aquilo, né? E as pessoas entendem errado. Então, a lei e os profetas duraram até João. Antes eu queria dizer que quando nós pregamos, explicamos a palavra de Deus, nós não estamos perseguindo ninguém. Amém? Pregar a nossa convicção, pregar a palavra de Deus, não significa que estamos perseguindo. Estamos pregando a nossa convicção. Verdadeiramente, o irmão Branham diz: eleito não persegue eleito. Isso é certo. Eleito não persegue eleito. Mas também eleito não fica sentado, deixando a mentira prosperar e não falando nada, com medo de estar perseguindo outro eleito. O eleito levanta-se e defende a verdade. Também, por outro lado, o que estiver pregando a mentira não é eleito. Tem isso. Se alguém está pregando a mentira, ele não é eleito. Então, o eleito não pode perseguir eleito. Mas o eleito pode se levantar contra quem está pregando a mentira, porque não é eleito. Porque se fosse eleito, não pregaria a mentira. Amém? Essa é a posição que eu quero colocar antes de começar. Outra coisa, nós não excluímos ninguém do nosso meio. Não. As pessoas é que nos excluem. Porque quando as pessoas excluem a palavra, elas excluem nós, porque nós estamos na palavra. Então, quando um pregador exclui a palavra e começa a pregar algo de si mesmo, excluiu a nós, porque nós estamos na palavra. Um homem disse para o irmão Branham: olha, Branham, Billy, quando você entrar aqui, deixa esse seu Jesus lá fora. Ou seja, o homem excluiu Jesus. E o irmão Branham disse: bom, se meu Jesus não pode entrar aqui, eu também não entro. Ao excluir Jesus, o homem excluiu também o irmão Branham. Então, nós não excluímos ninguém. Foi as pessoas que excluíram a palavra de suas pregações. E ao excluir a palavra de suas pregações, excluíram nós, porque nós estamos na palavra. Amém. Então, bem explicado. Glória a Deus. Então, eu quero ler primeiramente, para nós começar, Hebreus. Amém? Hebreus capítulo 6. É a leitura que eu tenho. Versículo 4 a seguir. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celeste e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo à vergonha. Poder sentar no nome de Jesus Cristo. Observe o que diz este versículo. É impossível os que uma vez foram iluminados. Uma vez o pregador foi iluminado com a revelação do batismo em nome de Jesus. Foi iluminado com a vinda de um profeta. E de repente ele, por dar ouvido a outros, a um herege, ele deixou essa iluminação e começou a pregar que Enoque não foi arrebatado, que Elias não foi arrebatado, que Jesus não ressuscitou no corpo físico, que Deus, Amós 3,7,
não é válido para hoje, que a lei e os profetas duraram até João. Isso aí é uma coisa que nós, lá em 1986, quando eu conheci essa mensagem, já via os assembleanos pregarem. Eles diziam para nós: ora, a lei e os profetas duraram até João, não tem mais profeta hoje. E nós fomos iluminados com a revelação de que sim, havia os profetas da graça. Atos capítulo 11, verso 27. Ágabo, que profetizou que Paulo seria preso em Jerusalém e que haveria uma grande fome. E sabemos que era profeta. E nós rejeitamos essa doutrina dos assembleanos que dizia a lei e os profetas duraram até João e que não tinha mais profeta. Fomos iluminados com isto. Fomos iluminados com o que disse Jesus em Mateus capítulo 23, verso 34. Eu vos enviarei profetas e sábios, e a muitos os crucificarão os apedrejarão nas vossas sinagogas. Fomos iluminados que há sim profetas da graça, que Deus não faz coisa nenhuma se não for através dos seus servos, os profetas. Fomos iluminados. Mas de repente nós, por ser uma Maria vai com as outras e seguir um herege, começamos a pregar coisa que os assembleanos pregaram em 1986. Então nós caímos daquela iluminação, pois a Bíblia diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, uma vez você cria nos profetas da graça, uma vez você cria que Enoque foi arrebatado, uma vez você cria que Elias tinha sido arrebatado para não ver a morte, e agora você não consegue mais crer porque você seguiu uma heresia. A Bíblia diz: é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, tem coisa mais boa do que esta mensagem, e agora voltar para um pensamento denominacional, pelo amor de Deus, provou da palavra de Deus, da boa palavra de Deus, e agora pensando numa coisa que nós deixamos há 30, 40 anos atrás, porque vimos que aquilo não estava certo, e então voltamos para aquilo como o porco volta ao lamaçal e o cachorro ao vômito, comer no prato que cuspimos. Pelo amor de Deus, é impossível uma pessoa dessa ser renovada. Amém? Muito bem, é impossível ser renovada. Mas eu tenho isso aqui, que não era nem para se explicar para pastores da mensagem, mas para explicar para aqueles que são recém-chegados na mensagem. Essa mensagem aqui é para recém-chegados. Isso aqui é o ABC da mensagem. Isso aqui não é a álgebra da mensagem. A álgebra da mensagem é 7 trovões. Mas isso aqui é o ABC, essa questão de profeta. Se teve profeta depois de João Batista, é o ABC. Isso aí é uma coisa que os pastores não deviam cair disto, porque isso aqui é a coisa mais fácil. O mais profundo é 7 trovões. Mas isso aqui até uma criança sabe que depois de João teve profetas. Amém? Não devia cair disso. Devia aprofundar-se em outras coisas. Isso aí é um degrau que não devia ser quebrado, porque já foi explicado, já se sabe. Mas como Satanás é sujo, Satanás coloca o ovo da maldição, ele coloca o ovo da heresia, e antes que aquele ovo se quebre, dali de dentro saia um monstro, a gente procura matá-lo logo. Mas Satanás fica em volta dizendo: eleito não persegue eleito, eleito não persegue, tentando preservar o ovo para que aquilo gere um mal maior.
quando nós, na verdade, não estamos perseguindo, mas estamos apenas querendo quebrar este ovo antes que nasça o monstro da heresia. E estamos certos, porque o mal deve ser cortado pela raiz. Amém? Muito bem, então, veja bem. A lei e os profetas duraram até João? Será? Nós encontramos em Marcos capítulo 9, versículo 2, que Jesus chamou Pedro, Tiago e João ao Monte das Oliveiras, e lá ele se transfigurou diante deles. E ali apareceram Moisés e Elias. E as vestes de Jesus ficaram brancas como a lã. Aleluia. E Pedro disse: Senhor, bom estarmos aqui. Seria bom se nós fizéssemos 3 tabernáculos. Um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. E enquanto ele ainda falava, uma voz bradou do céu, dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aleluia. E nós cremos Glória a Deus. que esta voz estava falando que tudo ali estava em Jesus. Nós não discutimos esta verdade, que Jesus foi a plenitude de tudo, que a lei, os profetas, tudo estava em Jesus. Não estamos discutindo isto. O irmão Branham chega a dizer: ele foi tudo em todos. Ele foi pastor, ele foi profeta, ele foi diácono, ele foi Deus, ele foi filho do homem, ele foi o Messias. Tudo, toda a plenitude da divindade estava em Jesus. Glória a Deus. Mas será que isso significa que por causa disso ficou tudo em Jesus e a igreja não recebeu nada? Depois que Jesus diz em São João 14:20: Naquele dia sabereis que o Pai está em mim e eu em vós. É preciso saber que no monte da transfiguração, toda a plenitude caiu em Jesus, mas depois ele dividiu-se a igreja. Aleluia. Deus estava em Cristo, mas este Cristo está na igreja. Verdade. Glória. Então nós precisamos ter esse entendimento. Não parou lá. Aleluia. Glória a Deus. Toda a plenitude estava em Jesus, tudo em Jesus, mas espere, ele diz: naquele dia saberão que o Pai está em mim e eu em vós. Não ficou só em Jesus no Monte da Transfiguração. Veio para a igreja. Veio quando? Veio no dia de Pentecoste. Veio em Pedro, veio em Tiago, veio em João. Todos aqueles homens tinham uma profecia. Não ficou só em Jesus. O próprio Jesus disse: as obras que eu faço, vós também fareis, e ainda fareis maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. Toda a plenitude caiu nele no Monte da Transfiguração. Sim, caiu, mas não ficou só nele. Veio para Paulo. Será que Paulo não era profeta? Será que Paulo não profetizava? Paulo profetizou sobre o homem vil, o homem do pecado, muito antes dele vir. Disse: não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Profetizando do catolicismo, profetizando do papismo. Ele disse: eu temo que depois da minha partida virão lobos devoradores e destruirão o rebanho. Olha Paulo profetizando sobre os falsos profetas. Olha aí Paulo, não sou Ágabo, não vou nem citar Ágabo, que a Bíblia diz que era profeta, e nem vou citar os profetas de Atos capítulo 13, que a Bíblia diz na igreja de Antioquia havia profetas. Não vou citar isto, mas apenas estou dizendo que Paulo era profeta. Aleluia. Glória a Deus. Não ficou só lá em Jesus, mas Jesus se distribuiu na igreja, se distribuiu nos apóstolos, se distribuiu nos profetas. Encontramos em Apocalipse capítulo 1, ele caminhando por entre os 7 cartas de ouro, se dividindo nos 7 mensageiros. São 7 Espíritos de Deus, e sabemos que é um Espírito, mas se dividiu em 7 Espíritos.
Então isso é coisa que não devíamos perder tempo com isso, é ABC. Devíamos ir para a álgebra. E aí então nossos colegas, voltando, pelo amor de Deus, que misericórdia. Então, eu vou pelo que eu mostrei aqui, São João 14, verso 20, amém? Nós encontramos que no Monte da Transfiguração, Jesus foi transfigurado diante dos discípulos. Mas a pergunta é, ficou tudo nele? Não teve profetas depois dele? Não teve evangelistas depois dele? Não teve pessoas que curaram os enfermos depois de Jesus? Não teve pessoas que ressuscitaram mortos depois de Jesus? Será que ficou tudo em Jesus no Monte da Transfiguração? Ele diz em São João 14, verso 20: naquele dia, que dia? No dia que você recebeu o Espírito Santo. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Ele se distribuiu na igreja, não ficou só nele. Amém. É o que eu quero colocar aqui. Toda a plenitude da divindade estava em Cristo? Estava. Mas não ficou só nele, ele distribuiu com a igreja. E não foi que nós tomamos dele, ele que quis nos dar. Foi ele que quis se dividir. Não foi nós que dividimos ele. Ele que quis se dividir. Glória a Deus. Ele que quis compartilhar a divindade com nós. Foi ele que quis levantar Paulo como profeta. Foi ele que quis levantar Irineu, Martim. Ele que quis distribuir seu espírito em 7 espíritos durante as eras. Foi ele. Aleluia. Amém? Então não ficou só nele. Não ficou não. Glória a Deus. Então Jesus se dividiu nos profetas da graça. Glória a Deus. Atos capítulo 11, verso 27. A Bíblia diz que na igreja que estava na Antioquia havia profetas. E um deles, por nome Agabo, deu a entender no Espírito. Ele profetizou que Paulo seria preso em Jerusalém. Isso aconteceu. Ele profetizou de uma grande fome, e a Bíblia diz: e isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Aí vem aqui Mateus 23, verso 34. Isso aqui é ABC da mensagem, né? Os pastores não deviam estar perdendo essa iluminação. Não. Aqueles que uma vez foram iluminados com isso não deviam cair disso, porque caindo disso, irmão, é impossível voltar, é impossível ser renovado. Então Mateus capítulo 23, versículo 34, olha o que diz o versículo 34. Jesus dizendo: portanto, D'Angelo, traga o teu celular para cá. Portanto, eis que eu vos envio profetas. Jesus está dizendo: eu vos envio profetas. Jesus, tu não vai ficar tudo contigo, não, porque no Monte das Oliveiras, Jesus, tudo estava em Cristo. Não, não, não. Tudo está em mim, mas eu quero dividir. Amém? Amém. Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas, e alguns deles matareis, e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas. Agora eu quero ler o que diz o doutor Albert Barnes, um teólogo que fala sobre Mateus 34, sobre Mateus 23, verso 34. Nós não vamos ficar só com o que o irmão Brana diz, e nem só com o que eu digo. Eu quero ver o que os teólogos andam dizendo sobre esta escritura. Os teólogos
Tem muita coisa boa. Então, o doutor Albert Barnes, teólogo, não é da mensagem, falando de Mateus capítulo 23, verso 34, ele diz: Jesus sem dúvida, se refere aqui aos apóstolos e outros mestres da religião, profetas, homens sábios e escribas. Eram os nomes pelos quais os mestres da religião eram conhecidos entre os judeus, e portanto ele usava os mesmos termos ao falar dos mensageiros que enviaria. Eu envio, tem a força do futuro, eu enviarei, é o que o doutor Albert Barnes está dizendo. O próprio teólogo está entendendo que Mateus 23, 34 é uma escritura futura. E sem dúvida nenhuma ele estava se referindo aos apóstolos, aos mestres da igreja, que também eram profetas. Paulo era profeta, Pedro era profeta. Esses homens profetizaram. Ah, mas tudo estava em Jesus. Não estou dizendo que Jesus não era a plenitude de tudo. Jesus era a plenitude de tudo, mas ele disse: eu me dividirei em vós. Naquele dia sabereis que o Pai está em mim e eu em vós. Isso aqui é a ABC da mensagem. Amém? ABC, glória a Deus. Muito bem. Então, mas veja bem, Hebreus capítulo 1, talvez diga, tendo Deus antigamente falado aos profetas, nesses últimos dias, falou somente por Jesus e por ninguém mais. Talvez Hebreus capítulo 1 diga isso, mas a minha Bíblia não diz. A minha Bíblia diz: Deus que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. A minha Bíblia não diz: Deus que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, nunca mais falará por os profetas, porque já falou pelo seu Filho. Não diz isso. Mas a minha Bíblia diz: Deus que de várias vezes, de diversas maneiras, falou aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Verdadeiramente falou. Falou pelos profetas e falou nesses últimos dias pelo seu próprio Filho, mas não está dizendo que não falará mais pelos profetas da graça. Irmão, é simplesmente a questão de você ler a Bíblia do jeito que ela está escrita. Deus, no passado, falou aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias tem falado pelo seu Filho. Mas Paulo, e aí? Parou? Não, ele vai falar pelos profetas também, mas que ele falou pelo seu Filho, falou. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, observe aí, como você vê, como Satanás é sagaz. Ele usa a própria Bíblia para te enganar, né? Mas muito bem. Mas vamos aqui, irmãos. Mas por que ele diz em Lucas 16, verso 16, a lei e os profetas duraram até João? Vamos lá? Talvez a Bíblia diz: a lei e os profetas profetizaram só até João. E parou ali. Aqui está. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo o reino de Deus é pregado e todo homem esforça-se para entrar nele. Então vamos procurar a ajuda de mais um teólogo aqui, para nós ver se verdadeiramente está escrito desse jeito no grego. Amém? Então, aqui o teólogo diz assim, para uma correta interpretação de qualquer texto, o primeiro passo é ir ao original.
Como é que Jesus pode dizer, a lei e os profetas duraram até João? E depois encontramos Ágabo, encontramos Mateus 23, 34, ele dizendo, eu enviarei profetas. Encontramos Atos capítulo 13, que diz que na igreja de Antioquia havia profetas. Como é que Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João, e depois ele diz outra coisa? Tem alguma coisa errada? Tem, na tradução. Amém? Na tradução, pois é o que o teólogo diz aqui. Ele diz, para uma correta interpretação de qualquer texto, o primeiro passo é ir ao original, nesse caso ao grego, para ver como lá se encontra. Lucas escreveu assim, veja lá no grego, Honomos kai hoi profetai eus loano. Sua tradução literal será, a lei e os profetas até João. Veja bem, vamos continuar. Como ponto de partida para a boa compreensão desse verso, é necessário saber que as palavras duraram, vigoraram ou existiram. A lei e os profetas duraram, vigoraram, existiram até João. Essas palavras que aparecem em algumas versões não se encontram no original. É igual lá, 1 João capítulo 5, verso 7. 3 são os testificam no céu. Não existe aquilo no texto original. Aquilo apareceu na Bíblia depois do século 12. Então veja bem, como ponto de partida para a boa compreensão deste verso, é necessário saber que as palavras duraram, vigoraram ou existiram, que aparecem em algumas versões, não se encontram no original. Um desses sinônimos foi introduzido com o acréscimo ou recurso usado pelo tradutor para complementação do sentido. Observe bem que na tradução de Almeida, revista e corrigida, a palavra duraram aparece em itálico. Não estava lá. A palavra duraram aparece em itálico, como prova que não se encontra no grego. Os 3 mais relevantes princípios hermenêuticos devem ser explicados nesse estudo para sabermos o que Cristo quis declarar, o que Cristo verdadeiramente quis dizer. Com São Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Ele não quis dizer que duraram até João e pararam ali. Mas olha o que quer dizer. Os 3 mais relevantes princípios hermenêuticos devem ser aplicados nesse estudo para sabermos o que Cristo quis declarar. Veja este princípio no capítulo Predileção bíblica, diz aqui, ó. Para uma adequada compreensão do seu sentido, a passagem paralela de Mateus 11:13 é como Mateus 28:19. Diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a mesma escritura de São Lucas, capítulo 24, verso 47, diz: ide pregar o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas em meu nome. Então o versículo seguinte, que é paralelo, a referência explica o que verdadeiramente Jesus quis dizer. Aleluia. São Lucas capítulo 24, verso 47, explica o que verdadeiramente Jesus quis dizer em Mateus 28:19. Na verdade ele quis dizer para batizar em meu nome, por isso está explicando em Lucas. É por isso que veio 4 evangelhos, porque se você não compreender um, você compreende o outro. Então essa escritura de São Lucas 16, verso 16, a lei e os profetas duraram até João, você não pode parar nela, você tem que ir para Mateus capítulo 11, verso 13, que lá vai explicar o que verdadeiramente ele quis dizer. E o que diz lá? Olha o que diz. A mesma escritura de São Lucas 16, verso 16, que diz: a lei e os profetas duraram até João, que dá a impressão que está dizendo que durou até João, os profetas, e ali acabou. Mas em Mateus 11, 13 diz: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João.
Não está dizendo que não vem outros profetas para profetizar depois. Está dizendo que os profetas profetizaram até João. Aleluia. Amém? Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres aceitar, este é o Elias que havia de vir, falando de João Batista. Então o teólogo diz: para uma adequada compreensão do seu sentido, a passagem paralela de Mateus 11:13 deve ser colocada ao lado desta, porque diz a mesma coisa, mas com muito mais clareza. Portanto, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Não está dizendo que não ia continuar profetizando, mas que toda a lei e os profetas profetizaram até João. Amém? E profetizaram mesmo. Todos os profetas profetizaram até João, e depois de João, todos os profetas continuaram profetizando, porque Jesus diz: eu enviarei profetas e sábios. Paulo profetizou, Pedro profetizou. Então toda a lei e os profetas profetizaram até João, mas não está dizendo que depois não haveria profecia. Amém? Então o que é isto, irmão? Isso é ABC. Não devia haver confusão. Amém? Então veja bem, eu pergunto para vocês: há profeta depois de João Batista? Amém, glória a Deus. Deus não faz coisa alguma se não for através dos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3 versículo 7. Glória a Deus. Agora veja bem, nós temos esta luz, fomos iluminados com isto. Agora nós não somos mais tolos, não pensamos como os denominacionais, que entenderam que quando Jesus disse a lei e os profetas duraram até João, achamos que acabou lá em João. Agora nós sabemos que Mateus capítulo 11:13 explica que Jesus quis dizer eles profetizaram até João, mas na verdade não significa que parou ali, porque temos Paulo, temos Ágabo, temos Mateus 23:34 e temos todos os profetas da nova aliança. Agora fomos iluminados com isso. Mas e agora se nós cair disto? Se nós, depois de termos essa revelação, que para mim é ABC isso aí, ainda ficarmos dando ouvido a um herege e pregando: todos os profetas duraram até João. Ei, isso não está no grego, isso é erro de tradução. Por que que as pessoas simplesmente não confiam no profeta? Agora você, sendo desta mensagem, mesmo você não sabendo grego, mesmo você não tendo curso de teologia, mesmo você não sabendo hermenêutica, mas você depositou a confiança num profeta, e o profeta desta era diz assim: os profetas da graça. Deus não faz coisa alguma se não for através de seus profetas. E a própria pessoa que diz não tem mais profeta hoje, quer que você creia na doutrina dele. Bom, se não tem mais nada de profeta hoje, e se tudo terminou lá em Jesus no Monte da Transfiguração, por que que eu vou acreditar então nesta pessoa? Por que eu vou crer nesta pessoa? Mas eles querem tirar Pedro, querem tirar Paulo, querem tirar Ágabo, querem tirar os profetas, mas eles querem colocar eles. Esta é a verdade. Mas não tem lugar para isso em você, porque em você só há lugar para a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Só há lugar para a palavra de Deus. O eleito não vai ficar calado. O eleito vai se levantar contra essas doutrinas, e ele não significa que ele é mau por causa disso. Ao contrário, ele é bom, porque só os bons defenderão a verdade. O falso não. O falso vai se sentar, vai deixar a mentira prosperar, porque ele vai dizer: eu sou eleito. Eleito não persegue eleito. Mas se esse indivíduo está pregando a mentira, ele não é eleito, rapaz. Pode perseguir. Pode perseguir o diabo. Satanás tem que ser perseguido por você. Você não tem que correr de Satanás, é você que tem que correr atrás dele. Botar ele para correr, meus irmãos. Então a lei e os profetas duraram até o João? Isso não é bíblico. Mas a lei
E todos os profetas profetizaram até João que esse Messias havia de vir. E depois de João veio Ágabo, veio Mateus 23, 34, veio Éfesos 4, verso 11. Depois de João veio os 7 mensageiros. Depois de João o Espírito de Deus se dividiu em 7 espíritos, em 7 eras. Depois de João, Deus se dividiu na igreja. Deus compartilhou do seu Espírito com você. No monte da transfiguração, toda a plenitude estava nele, verdadeiramente. Mas depois que ele desceu no Pentecoste, ele disse: não vou ficar só comigo, vou dar para vocês. Você hoje é profeta de Deus. Você hoje pode curar os enfermos. Você pode ressuscitar os mortos. Ele disse: as obras que eu faço, vós também farei. Por quê? Porque eu estarei em vós, convosco todos os dias. E ele veio nesse dia no irmão Brana. Amém? Ele veio no irmão Brana. Ele veio em Irineu. Ele veio em Columba. Ele veio em Lutero. Agora Deus usa um em cada era. Amém? Ele veio em Irineu, ele veio em Martim, ele veio em Columba, ele veio em Lutero. Porque ele se dividiu em 7 espíritos. O seu cordeiro tinha só 7 olhos. Então ele tinha que vir só em 7. Porque ele prometeu que o seu espírito seria dividido só em 7 espíritos. Ele não prometeu que o seu espírito seria dividido em 8 espíritos, em 9 espíritos, em uma dezena de espíritos. Ele prometeu que o seu espírito seria dividido em 7. 7 espíritos de Deus. Que esteve, um espírito de Deus esteve no mensageiro dessa última era. Mas o Espírito de Deus está em você. Porque primeiro veio o mensageiro, mas agora está em você. Mas você não vai dizer nada ao contrário do mensageiro, porque você está aqui para profetizar outra vez e não para profetizar. A noiva, ela não profetiza, ela reprofetiza. A promessa bíblica para a profecia da noiva não é uma profecia. A noiva, ela não tem nenhuma profecia. A Bíblia diz que ela reprofetiza. Reprofetizar é falar de novo o que o mensageiro falou. Falar de novo o que o profeta falou. Falar de novo o que o Espírito de Deus falou. Louvado seja Deus. Éfesos capítulo 2, verso 20. Estamos firmados aonde? Não, nós temos que ficar só com Jesus no monte de transfiguração. Não, estamos fundados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quando Paulo falou isso aqui, foi depois do monte da transfiguração. Depois que Jesus já tinha se transfigurado, depois que toda a plenitude da divindade caiu em Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós temos que estar firmados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Depois. Então, meus irmãos, a noiva não se engana, porque você está na palavra. Amém? Quem está na palavra não vacila. A Bíblia diz que quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Louvado seja Deus. E nós vamos falar com Deus neste momento. Incline suas cabeças enquanto oramos. Pai celestial, firma os teus filhos na tua palavra. Não nos deixe só. Não deixe o teu povo vacilar nem para a direita, nem para a esquerda, mas há um centro. E esse centro é a tua palavra. E agora, Pai, pedimos que tu possa iluminar os teus filhos, abençoá-los, Pai, no nome de Jesus Cristo. Não nos deixe falar nada de nós próprios, mas fala em nossa boca. E nessa noite, enquanto os teus filhos vão à Santa Ceia, que eles possam verdadeiramente ser abençoados, é a nossa oração. Amém, Jesus. Amém. A tempestade vai passar de sua vida. Uma nova história, Jesus Cristo, Ele vai escrever. Tempestade chega e vai embora.
logo vem a chuva de vitória. E quem te fez chorar vai ter que te aplaudir de pé. Me faz lembrar de um certo homem temente a Deus. Foi provado e humilhado, mesmo assim já não desistiu. Perdeu tudo que ele tinha, mas foi fiel ao Senhor. Deus lhe deu tudo em dobro, louvado seja o nome do Senhor. Você foi chamado e capacitado. Pega as armas da batalha, ele conta com você. Você foi chamado e foi aprovado. Essa luta não é sua, meu irmão, ela é de Deus. Me faz lembrar de certo homem temente a Deus. Foi provado e humilhado, mesmo assim já não desistiu. Perdeu tudo que ele tinha, mas foi fiel ao Senhor. Deus lhe deu tudo em dobro, louvado seja o nome do Senhor. Você foi chamado e capacitado. Pega as armas da batalha, ele conta com você. Você foi chamado e foi aprovado. Essa luta não é sua, meu irmão, ela é de Deus. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. A vitória de Naamã só quer te fazer feliz. Ele abate o exaltado, levanta o humilhado. Ele vai te abençoar hoje aqui nesse lugar. Você foi chamado e capacitado. Pega as armas da batalha, ele conta com você. Você foi chamado e foi aprovado. Essa luta não é sua, meu irmão, ela é de Deus. Essa luta não é sua, meu irmão, ela é de Deus. Amém. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto dos vícios malditos, já sei que de Deus filho eu sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me guia de mim, enchendo minha alma devera, do gozo que vem do porvir, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, em Cristo Jesus sempre espero, e nunca eu posso deixar, calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, sei que um dia a beleza do grande rei vou contemplar.
contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Sei, me espero a coroa, ao qual o seu servo dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Amém. Amém, amém. Amém? Vamos ouvir mais um irmão, amém? Ronaldo, cante para Jesus. Boa noite, em nome de Jesus. Deus enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Oh, glória, aleluia. Breve vem o grande dia em que a luta se darão. Todos mais
Deus é